Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Atualidades Pampa, que está iniciando neste exato momento, neste dia 7 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira. Sextou, nem por isso nós estamos na praia, vamos para a praia, a gente não pode para a praia, porque a gente tem que trabalhar aqui ao vivo, depois amanhã tem melhores momentos. Enfim, mas vamos começar por uma notícia relativamente boa. Os casos de suspeita da gripe, da coronavírus, já tem agora aqui em Porto Alegre apenas 2. O menino, o bebê de 6 meses de idade, que estava aqui em Porto Alegre, que está em Porto Alegre, já teve descartado essa possibilidade pelo LACEN, pelo laboratório LACEN, a possibilidade de coronavírus, uma vez que o seu diagnóstico foi confirmado como vírus sincicial respiratório. Desculpa, na linguagem médica é o VCR. Então, ele já saiu, já está em casa, enfim. Mas tem outros casos de uma criança que, inclusive, foi procurar recursos médicos no Morro Reuter. Também foi descartado, é uma criança que reside na China, que estava aqui com os pais. Eles já até foram embora, inclusive, do Brasil, e ficou constatado de que a criança também não tinha nada de problemas com o coronavírus. E também o senhor, aliás, era um casal. A mulher teve descartado, eles estiveram na China durante no início desse ano, em janeiro. A esposa teve descartado essa possibilidade e ele ainda está sob cuidados. Para dar mais ou menos um relatório, eu sou péssima para dar relatório médico, né? Mas eu acho que as informações importantes são que já são reduzidos a 2 os casos de suspeita de pacientes com coronavírus aqui em Porto Alegre. As demais manchetes você confere a partir de agora. Vitorino. Pois a avançada máquina de tirar água do ar israelense está chegando ao Brasil. Paulo Guedes compara funcionário público a parasita. Fila do SUS em Porto Alegre diminui pela metade. E a inflação atinge o menor patamar desde o início do Plano Real. Participação brasileira nas Olimpíadas do futebol está comprometida. Esse é um assunto que eu vou fazer uma análise para vocês. O incrível caso do estudante ruivo que quis ser negro para poder entrar na faculdade. Muito bem, muito bem. Esse caso. Não, eu fiquei parada assim, ouvindo. Digo, será que eu estou ouvindo bem? Vamos começar por aí, porque eu fiquei assim parada, ouvindo a bobada, porque aí a câmera abriu para mim, eu tinha que dizer alguma coisa, eu fiquei assim, oi? A gente fica realmente, estupefato, né, com notícias desse tipo, que é o projeto Histeria a pleno vapor, né? A gente viu agora essa onda toda que surgiu, né, em torno do politicamente correto, dessas questões raciais e de muita gente que se aproveita das falhas gritantes, né, dessa histeria. O caso aconteceu na Bahia, justamente na Bahia, né, onde um cidadão era incapaz de passar no vestibular, não conseguia de jeito nenhum, né, não apresentava talento suficiente para isso. E aí pensou, bom, já que hoje em dia está em voga, né, o racismo para combater racismo, vou me aproveitar da fragilidade do movimento, né? Chegou na universidade, fez a prova e no momento da matrícula, segundo o edital da UESB, né, que é a Universidade Estadual da Bahia, segundo o edital, ele deveria então preencher um formulário na qual, por declaração, ele deveria dizer qual sua raça. E o rapaz, né, ruivo, branco, claro pra caramba, chegou lá e disse, sou pardo. E aí, dentro dessa histeria de que você não pode, você tem que, né, aceitar o cidadão como ele se diz, né? Porque, não, o senhor não é pardo, o senhor é porque ele botou pardo / negro, né? E se alguém dissesse, ele já sabia de como responder isso, né? O senhor não é pardo / negro, o senhor está sendo racista, a sociedade não vai me aceitar como eu me vejo. E aí não teve dúvida, esse rapaz hoje está no primeiro semestre da Faculdade de Medicina, entrou graças ao sistema de cotas raciais, e o caso veio à tona quando um aluno que não passou, negro, né, que perdeu sua vaga e estava dando uma verificada na lista de desistências, vendo se havia, né, a possibilidade de ingressar,
Ele olhou a fotinho do rapaz e disse, não, mas peraí, tá errado isso aí, né? A foto tá nas redes sociais. Magda, o cara é mais branco que o Chicão. Sim, porque ruivo... É mais europeu que o Chicão. Ruivo Cara do ruivo. europeu. Não, o cara é mais europeu que tu. Cara Ele do parece cidadão de Floripa. Oi, alô, Chicão Tofani, vamos lá. Sabe o Nós estamos desenho? falando sobre um Mas eu sou a candidato... cara de um europeu. Sabe o pois é. desenho do Finesse Scooby-Doo? europeu. Sabe o personagem Salsicha? Conheço. O cidadão é a cara do Salsicha, do Scooby-Doo, né? Ele e é claro que se aproveitou É a da cara do histeria, Vitorino. porque o que acontece, né? Aí entram Começou todas... cedo o negócio. Olha o respeito com o coleguinha que tá dando a manchete. Entram todas as falhas, né, desses projetos voltados a cotas raciais, né? A gente discute muito as cotas sociais como alternativa a isso, já que a questão, né, é inserir pessoas sem condições. E aí houve todo o processo, isso virou um escândalo lá na região da Bahia e abriu-se um processo administrativo, né, após uma denúncia feita por esse aluno. Para você ter uma ideia de como essas coisas funcionam, a própria URGS, aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esteve envolvida num escândalo, né, no que foi chamado de tribunal racial. Porque o que acontece? Como a questão já não bastava mais só a autodeclaração, Sim. o que a gente estabelece, então? O auge do racismo praticado, né? A gente estabelece um tribunal racial. Eu quero conhecer esse distinto senhor, o Salsicha. Vamos botar ali. Não sou eu a Salsicha, é ele que é o Salsicha. Vamos lá. Ai, Esse é o cidadão. Negro. Esse é o cidadão negro que entrou na faculdade, né? Tá, a pergunta que não quer calar, gente. Isso não é passível de processos, de coisa? Que é isso? Mas Que tenta é fraudar falsidade ideológica. falsidade Mas aí é que tá. Porque, por exemplo, eu gosto desse momento em que eu quero sentar, ver o circo pegar fogo e o palhaço beber Sim, água. nós sabemos que tu gosta. Inventaram, Já entendemos. criaram um monstro que embalem agora, né, o monstrinho na hora de dormir. Porque a confusão se dá aí. A gente, afinal, aceita o cidadão como ele se diz ser, não é isso? O grito, agora? Ou estabelece que esse cidadão não pode se ver como ele acha que se vê? Você vai apontar o dedo na cara dele e vai dizer que ele é mentiroso? Né? Então, esse é o problema. Para você ter uma ideia, em 2016, o edital do concurso público do Instituto Federal do Pará, sabe como é que ele definia a questão de cotas? Vamos supor, tem 10 vagas e 12 negros naquela condição. Sim. Estabelece uma banca, vem um por um aqui, e a gente tem que ver se ele tem a pele preta, nariz curto, largo e chato, lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos, mucosas roxas, formato do maxilar, tipo do cabelo, crânio e face, além até nos homens o tipo da barba, né, para você estabelecer. E aí a histeria é tanta porque essa banca tem que ter um negro para que ele tenha o lugar de fala de definir se aquele negro é mais negro que esse e como negro merece a vaga de negro. Olha que imbecilidade. Esse negócio do sujeito ser o que ele acha que é e não o que ele é. E não exatamente o que ele gosta, a mãe dele gostaria que ele fosse. Isso aí me trouxe um problema, porque eu sou um milionário que nasci no corpo de um pobre. Tá me chocando. É o que eu me vejo como transgênero. Tá me chocando. Eu não consigo ser o que eu sou. Que é por isso que eu respeito o Henri Cristo. Se o cara se vê como Cristo, quem é que eu vou dizer que não? Né? E vai que seja mesmo. E vai que o cara seja mesmo, né? Então, o escândalo se deu, agora nós temos um processo, isso foi parar na justiça. Tenta-se, de toda forma, né, mostrar para as pessoas que apoiam esse tipo de medida, de programa, que isso é uma das coisas mais racistas e preconceituosas que podem existir, que você vem com esse discurso de dívida histórica, de ter que devolver, e nós estamos praticando um racismo que as pessoas mais racistas que existem devem babar de prazer ao ver isso. Ô Marconi, o racismo no Brasil virou um negócio, parceiro. Claro, virou um negócio. Virou um negócio. Que brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Aí você vê aqueles... Teve um cara, uma vez, na Festa Nacional da Música, eu acho que você estava nessa festa, aquele gordão que era o Péricles. Péricles sentou e estava discutindo e batendo boca com alguns artistas negros. Os artistas estavam cobrando dele uma atitude. Ele disse: eu não quero racismo. O negro que quiser conquistar o seu espaço, que conquiste com trabalho, com inteligência, com dedicação. Aí eu estava passando e ô, Pérez, aí tudo bem? Ô, rapaziada, como é que é? Aí disse: vamos ouvir um branco aqui, o que tu acha?
Aí eu digo, olha, eu sou contra cota racial, sou a favor da cota social. Aliás, vou mais longe, não sou nem a favor da cota social. Eu acho que escola pública e universidade pública é para pessoas pobres. Ponto, né? Eu não aceito uma BMW ou uma Mercedes estacionada numa faculdade da URGS. Não aceito. A URGS tinha que ser para pessoas pobres, para pessoas carentes que não podem pagar uma faculdade. Todos os demais cursos têm disponíveis em universidades maravilhosas aí. Nós temos boas faculdades, boas universidades. Agora, eu concordo com o Marconi, criaram um monstro, agora que faz. Que nem o STF fez a bobagem lá de segunda instância, agora diz que não tem prescrição. Você vai fazendo uma besteira em cima da outra para consertar as bobagens que faz. Porque agora fica assim, você faz o quê? Vai contra o posicionamento de alguém que se diz negro ou coloca um branco dentro de uma faculdade na vaga que era de um negro? Deixa o Ruschel dar a opinião dele. Bem, dona Magda, o treinador Roger esteve aqui o ano passado, chegou com o time, acho que da Bahia, né? E aí foram fazer alguma referência para ele e ele já chegou dizendo de cara, né? Vocês se deram conta que eu sou o único treinador negro no universo de 20 treinadores da série A? Esse é um pequeno exemplo. Nós podemos ir para quantos procuradores tem negro? Quantos juízes no nosso tribunal, que o Vitorino acabou de citar lá no STF? Quantos ministros negros tem? Eu vou responder, nenhum. Nenhum, porque a oportunidade de uma classe deprimida, uma classe social que está emergindo, felizmente com esses programas condenados pelo meu amigo aí, felizmente nós conseguimos condenados agora... não, eu só sou contra. Eu sou contrário. Condenado é uma palavra muito pesada. Então vou mudar o termo, então. Mas, então, não concordado, pode ser? O colega me aceita? Foi o então, que eu acabei de dizer. Com o qual não concorda o meu colega. E é o que eu acho que é a forma de nós fazermos com que essas minorias se equiparem a nós. Essa é a primeira questão. Então, na filosofia da criação das cotas, eu sou totalmente a favor. A segunda, não há como se aferir se não seja através das características que a própria raça tem. Eu acho um avanço quando tu consegue, sim, errado, para mim é não poder impugnar. Eu me declaro negro e ninguém poderá me impugnar porque eu me declarei negro. Não, eu tenho que preencher requisitos. E os requisitos, quanto mais objetivos, mais perto estarão da realidade. Porque eu não sei quais são as características do negro, mas a maioria tem realmente, ou não sei se são todos, a questão do nariz, a questão do cabelo, a questão da braba. Então, procurar identificar para evitar o caso que o Marconi traz, que é um absurdo. Nós vimos aqui que essa pessoa é branca. Essa pessoa é branca. E não dá, dona Magda, o terceiro argumento que eu vi ser usado aqui, não vou misturar com a questão sexual, de que a pessoa é por dentro, eu sou homem e por dentro me sinto mulher. Não. Na questão racial, não. A questão racial, ou tu é, ou tu não é. Este sim dá para cientificamente se ver, se aferir, se haver as características da raça, como tem o nipônico ali, tu consegue ver que ele é, tu não vai dizer, eu não consigo dizer que sou chinesa aqui, não vou conseguir, tá? Então é nesse sentido... Nem eu que sou russa. E nem a senhora que é. Então, nesse sentido que eu vejo, quanto mais tu conseguires aperfeiçoar essa aferição, mais perto estaremos da verdade. Agora, 100% nunca chegaremos. Deixa eu só levantar uma questão só aqui. Um ponto, porque eu tenho certeza que em algum lugar alguém deve dizer que absurdo, um caso isolado para usar para... Não, só o ano passado foram 542 casos de fraude de gente de toda a espécie que chegou e disse, sou negro, quero entrar pelas cotas. E que aí depois acabaram virando processos. Isso só em 2019. Desde 2016, são incontáveis, eu nem fui buscar aqui, quando estourou esse caso lá no Pará, que se estabeleceu esse... E como até o próprio Ruschel disse, nem todos os negros se encaixam nessa característica, e é justamente isso. Algum negro que, por exemplo, que tem o nariz, um traço um pouco mais fino, na hora ali do tribunal racial estabelecido pela universidade, ele infelizmente, por causa desse fenótipo, ele acaba ficando fora. Eu quero levantar uma questão que me parece decisiva para a gente entender esse assunto. Primeiro, eu sou contra a cota racial. Eu venho discutindo isso na Rádio Pampa há muito tempo e até aqui no Atualidades nós já discutimos isso algumas vezes. Qual é o limite da negritude? Porque nós vivemos num país de extrema miscigenação. Então, o quanto de negritude um cidadão tem que ter para ser considerado negro ou mulato? Qual é a quantidade, qual é o registro? Eu procurei. Não achei.
Não achei. Não existe um gene, não existe... São características físicas específicas que nos qualificam a identificar visualmente. Mas qual é o limite? O Marconi falou, muito bem, e um negro de nariz fino? Porque tem. E um negro que eventualmente não tenha o cabelo típico da raça negra. Que possa ter... um negro que tenha olhos cor de mel. Tem. Negra de olho verde? Tem. Na Bahia e em Pernambuco, claro, por causa holandês, claro que tem, é muito comum negros de olhos verdes. Uma das mulheres aqui que eu tenho a entrevista, os trechos dos relatos delas, ela ficou fora porque no dia da análise ali, na frente da banca racial, ela estava de chapinha. Ela tinha feito o alisamento no cabelo. E aí ela, diante de outras que estavam com seu cabelo afro, ela acabou ficando... Eu até entendo. É que nós queremos trazer a discussão, ao invés de pensar nas milhares de pessoas que nós já conseguimos formar através desse sistema de cota, nós queremos destruir um sistema que é bom em cima das exceções. No Brasil, tudo é errado. Nós não discutimos aqui que a gente criou a lei da proteção contra a mulher, a medida protetiva, e tem os que violam, tem os que matam igual, mas nem por isso nós vamos desistir de perseguir aquilo que é. O objetivo é trazer para reinsetar na sociedade classes que não conseguem chegar, porque se refletem nos próprios exemplos que a gente disse. Faz audiência, quem trabalha aqui, quantos promotores tem negros? Todas as classes que exigem uma qualificação, onde o concurso é 100 por 1, tá? Isso tu vai fazer concurso para juiz é 100 por 1, tu vai fazer para promotor é 100 por 1, tá? É verdade. E aí tu não encontra os negros. Mas não encontra os negros por quê? Porque eles vêm de uma classe onde eles estão emergindo. Eu imagino um mundo melhor, nós vamos chegar lá. Mas por enquanto eles não chegam. Algo diferente é a exceção, né? Algo diferente é a exceção. Então eu reconheço, eu não impugno nenhum dos casos que o Marconi trouxe aqui. Eu só digo que isso deve servir de estímulo para que a gente destrua esses casos, para que a gente crie mecanismos mais apurados para aferir. E isso tem coisa, podemos usar biologia, nós temos que usar cientistas, nós temos que usar médicos que podem definir. A pergunta que o Vitorino traz, ela é apropriada. O que define um negro? Eu não sei, mas há quem esteja estudando a biologia do ser humano para nos explicar. A ciência dá retorno para isso, a medicina pode colaborar. Então eu não vou invadir nessa área, eu não sei dizer o que é um negro, mas eu fico feliz que exista, que é garantido a eles que eles possam ascender à sociedade. Olha, entram tantos WhatsApps no mesmo momento que eu não consigo pegar um aqui. Aliás, você pode participar do nosso programa, não apenas sobre esse assunto, mas todos os assuntos que por aqui passarem, ou até sugerir algum assunto, através das nossas redes, que começam no Instagram, que o endereço é o @atualidades.pampa, passamos por youtube.com/tvpampa, sempre lembrando que você tem que ativar aquela sinetinha, aquele sininho que aparece do lado direito do seu vídeo para receber todas as notificações. O Facebook, que é mais conhecido de todos, que é facebook.com/atualidadespampa, o e-mail, que eu abro aqui no computador, atualidades@pampa.com.br, e ainda o WhatsApp, que é o 999-777-001. E tinha alguém que eu não consigo parar aqui, sinceramente. Deixa eu ver aqui, ó. Não consigo. Não concordo com o Ruxa, mas não consigo pegar, enfim. Acho que eu estou falando, tu também quer falar sobre isso. Eu só acho o seguinte, dona Maíra, que a maior prova do racismo é a cota. Porque tu não pode avalizar e assinar um decreto no qual determinada raça ou cor, sei lá o quê, tem que ter X representante em concurso ou no trabalho ou aquilo. Isso aí não existe, é uma questão de mérito. Eu vou dar um exemplo. O funk é uma coisa que tem uma origem negra nas favelas carioca. E o baile de funk mais transado do Brasil é o baile da Favorita. Ele é realizado todo o carnaval aqui em Xangri-Lá. E é difícil tu ver um negro lá. Mas não existe uma proibida, tem que entrar tantos, 2.000 pessoas, entre 1.000 negros, 1.000 indianos, 1.000 brancos, não. A cota, ela é perversa, porque ela própria, ela já é racista. É sim, ela já faz a discriminação. Exato, faz a discriminação. O senhor Paulo Fernando Barbosa diz assim, não deve haver cotas, por favor, não ligue, porque não dá para atender, e aí eu não consigo ler os WhatsApp. Não deve haver cotas raciais, e sim por pessoas que não têm condições, que é o que está
sido dito aqui. Não tem condições de pagar uma faculdade privada. Ruschel, quantas pessoas que estão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e têm condições de pagar uma privada muito boa? Medicina, direito, etc. É certo, mas é imoral. E com certeza deves conhecer alguém nessa situação, Ruschel. Então, feche as portas para a nata da sociedade, certamente ele está se referindo, e abra para os pobres. A solução é dar uma educação desde a base que possa competir com as privadas. Essa é a solução e não cotas. Mas sabe, dona Magda, que você falasse uma coisa interessante, no futebol, a seleção colombiana, a Colômbia é um país que é mais brancos que negro. E a seleção colombiana, ela é quase toda de jogadores negros, porque os negros procuram mais o futebol na Colômbia do que os brancos. Então não existe racismo. Quando o Ruschel falou que nós temos um técnico só na Série A negro, não é porque existe uma cota de negro para futebol. Não, é que os técnicos negros não procuram. Tem poucos técnicos negros no futebol. É uma questão histórica até, então, vou te dar uma história. Os negros são 60% do país. Pois é. E aí, em 20 técnicos só tem um. E juízes, o Vitorino, que é advogado há décadas, quantas audiências ele fez com um juiz negro? E o juiz negro, eu estou citando o juiz, porque é uma classe que, para tu passar num concurso para juiz, tu tem que ser muito qualificado. Não, tem que ser muito bom. Fazer, mas tu tem que estudar, tu tem que ter tido a oportunidade de fazer língua, tu tem que ter a oportunidade de ter feito um cursinho, porque senão tu não passa, mas pessoal. Então o problema é econômico. Tu tem que ter... Mas então não é racial. Então, quando o problema é econômico, ele não pode ter cota. Mas ele não pode ter cota, porque a cota discrimina já dentro do econômico. Ele disse que tem que ser a pessoa de poder econômico muito baixo. É isso que está se falando. Não importa se é vermelho, branco, amarelo, preto, branco. Talvez não tenha conseguido. É isso. Mas no caso do futebol que eu estou me referindo, não é questão de econômico, ser técnico ou não. O cara tem que ser um bom jogador, normalmente ele vira um técnico. Eu usei um exemplo de classes dominantes e bem remuneradas, onde só o branco chega. É isso que eu estou dizendo. E que a cota é para fazer com que o negro também comece a chegar, até que um dia nós possamos liberar. Isso é um conceito. É um conceito. Pegando o exemplo do futebol, não é um universo que eu conheça tanto, mas até onde eu percebo, é um universo basicamente tomado por negros, né? O universo dos jogadores, a gente percebe, né, que tem, se não for 50-50, me parece ser maioria de negros. São pessoas que invariavelmente acabam tendo uma condição financeira muito boa. Peraí, deixa eu ir construindo. Deixa eu ir construindo. Né? Pessoas que se tornam jogadores e que, então, por sua profissão, vão tendo uma condição financeira, em alguns casos até invejável. Né? A maioria dos treinadores que a gente vê são oriundos dos atletas, são ex-jogadores, ou boa parte deles, né? Acabam se tornando treinadores. Diante disso, qual é o impeditivo desses jogadores negros que atingiram um determinado sucesso com uma condição financeira e que talvez por opção não acabaram se tornando treinadores? Ou lhes foram fechadas as portas. Não, ok, você se tornou um excelente jogador, está se aposentando, tem dinheiro para cursar uma faculdade agora de educação física, qualificar-se como um professor e tornar-se treinador. Mas você é negro, eu não vou deixar. Isso acontece em alguma, ou é simplesmente opção desses jogadores? Eu acho que é uma opção. O Roger abordou isso. Ele, quando ele veio aqui, por isso que eu estou usando o exemplo dele, porque ele foi um jogador menino, ele muito pobre, né? Mas ele usava a concentração para estudar. Ele fugiu. Ele é fora da curva. É difícil usar o Roger como porque ele é fora da talvez curva. Por isso que ele chegou, né? Porque ele era um jogador que com 19, 20 anos ficava na concentração estudando. Ele fez curso superior. Quando ele parou de jogar, ele já era muito qualificado intelectualmente. E aí, quando tu vai ser treinador, não é exigido nenhuma qualificação. Tu pode ter primário, não é primeiro grau, né? Sim, tu pode ter primeiro grau e ser treinador de futebol. Não existe. Mas tu me ajuda, então. É mais uma questão de opção mesmo. Que o futebol tem regras de comando, né? Regras de campo, de quem jogou, de conhecimento. Eu usei mais a área intelectual, por isso que os exemplos foram... Se vocês me permitem, sabe que esse assunto não vai terminar nunca, né? Porque nós vamos falar com todo respeito, mas eu gostei do Cláudio Ávila, que mandou um WhatsApp aqui. Boa noite, Magda. Hoje está sendo um dia raro. 2 pontos. Todos dessa bancada são liberais.
agora assumir o pensamento defendido pelo PT. Esse posicionamento é totalmente contraditório aos princípios liberais. Cláudio Ávila. Eu acho que isso mostra que nós não somos ou um, ou dois, ou três. Nós analisamos a notícia, os fatos, não é isso? Aliás, eu acho até interessante você ter abordado isso, Magda, porque hoje aconteceu um fato atípico. O presidente Jair Bolsonaro publicou na sua página pessoal um vídeo do nosso programa, na qual eu comentei sobre a gasolina. Esse vídeo tirou sossego de manhã, eu não fiz nada de manhã. Imagina. Tinha rádio, até uma rádio de Manaus ligou, que eles queriam saber quem é o jornalista do Sul que o presidente estava seguindo. Bom, eu me senti extremamente orgulhoso, gostei, né? Porque já tivemos aí tanta gente compartilhando, o Luciano Hag, o Olavo de Carvalho, o General Heleno, todo mundo já compartilhou vídeos meus e agora o presidente da República. Vídeos meus não, vamos primeiro colocar uma coisa no ar. Deixar bem claro, são vídeos nossos do programa Atualidades Pampa, porque as opiniões, o Marconi falou agora há pouco e eu quero colar dele. As opiniões aqui são construídas a partir de conceitos que a gente constrói debatendo, discordando. Então, são vídeos do Atualidades Pampa. E eu recebi muitas críticas, fiquei super feliz, foram quase 20 entrevistas a manhã inteira, gente querendo saber, enfim, rádios ligando, mas eu recebi muitos ataques, alguns ataques muito significativos, dizendo que eu estava atacando o governador do Rio Grande do Sul, coisa e tal, Bom, eu vou traduzir, então, de novo o vídeo para vocês entenderem. A minha crítica foi em relação à forma como é construído, como é composto o preço da gasolina. Não teve nenhuma crítica ao governador Eduardo Leite, a quem eu tenho aplaudido aqui por sua coragem e iniciativa no remanejamento administrativo e previdenciário do estado do Rio Grande do Sul. A tentativa que ele está em colocar o governo do estado do Rio Grande do Sul em termos fiscais nos trilhos. Então, assim, a diferença é, gente, que eu não tenho compadre. Eu já critiquei o presidente Bolsonaro, ministros do Bolsonaro, já critiquei o governador, já critiquei o prefeito, já elogiei o prefeito, já elogiei o governador, dois gestores que eu apoio, porque estão sendo corajosos em peitar corporações, em tentar colocar estado e município nos trilhos, mas muita gente me atacou dizendo que eu estava atacando o governador. Gente, o problema não é do governador Eduardo Leite, ele herdou isso vem de décadas, de governadores que ao longo do tempo foram utilizando a gasolina como fonte de renda, como fonte de receita e aumentando a alíquota de ICMS, mudando a fórmula de cálculo e assim por diante, achando um segmento absolutamente milionário para encher as panturras do caixa do governo de dinheiro. Então, assim, meu problema não é com o governador Eduardo Leite. Vamos deixar bem claro. Eu o apoio, inclusive, o apoiei e ouvi muitos xingamentos por isso na reforma. Então, a construção do preço da gasolina foi o mote do vídeo. E todos os termos, todos os cálculos ali utilizados, eu não abro mão. Okay. Hoje, a gasolina sai da refinaria de Canoas por R$ 1,72 e é vendida por preço de pauta no Rio Grande do Sul, preço de pauta a R$ 4,77. O problema não é do governador, mas ele tem a caneta para tentar consertar isso. Falando em hoje, Gustavo Vitorino e senhores telespectadores, no quartel do 19º Batalhão de Infantaria de São Leopoldo, ocorreu uma cerimônia que contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, de reativação da 6ª Divisão de Exército, que foi, para lembrá-los, no ano de 2014, desativada. A 6ª Divisão de Exército, Divisão Voluntários da Pátria, foi reativada por um decreto presidencial e terá como sede, aí estão as imagens, nós estivemos lá, assim como toda a nossa diretoria, e terá novamente como sede a cidade de Porto Alegre. O general de divisão Aquiles Furlan Neto, que é um paulista de Itapira, foi nomeado para exercer o cargo de comandante. E tudo isso foi realizado na presença de inúmeras autoridades, dentre as quais se destacam, obviamente, o vice-presidente, general Mourão, o comandante do Exército, general Leal Pujol,
o comandante militar do Sul, general Mioto, além de vários integrantes do alto comando do 6º Exército. A 6ª Divisão é um grande comando operacional do Exército Brasileiro que está subordinado ao Comando Militar do Sul, que enquadra a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, que tem sede em Pelotas, e a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Bagé, somando então 23 unidades militares, cerca de 7.700 militares atuando em uma área fronteiriça, são cerca de 450 quilômetros, e também atuando nas operações de garantia da lei e da ordem na metade leste do Rio Grande do Sul. Só para lembrar que esta divisão tinha sido fechada, encerrada pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Fernanda. Boa noite, Magda. Boa noite. Vamos falar hoje sobre a fila de espera do SUS. A Prefeitura afirma que a fila de espera caiu quase pela metade em Porto Alegre, mas o tempo de consulta em algumas especialidades aumentou. Em dezembro de 2018, a Prefeitura informa que as solicitações que eram de 79.331 caíram para 43.050 em dezembro do ano passado. Significa uma redução de quase 50%. Sim. 10 especialidades tinham o maior número de redução de solicitações, entre elas neuro e oftalmologia. A Prefeitura informa que procurará estabilizar o número de solicitações e fazer os atendimentos dentro dos prazos adequados, né? Para os casos mais graves, 30 dias e 90 para os casos gerais. O objetivo da Prefeitura deve ser cumprido em 6 meses. Mas, apesar dessa mudança dos números, né, bem significativos, as pessoas esperando para ser atendida, não significa necessariamente que vai ter menos tempo para aguardar o atendimento. E aí, o que a Prefeitura vai fazer para isso? Tá? A Bruna Guterres, paciente do SUS, informa que aguarda uma cirurgia desde outubro de 2018. Na nossa capital, 5 postos de saúde estão sem médicos. Que tragédia, né? Quando a gente gente? comentou ontem, vocês lembram aqui que 80% da população brasileira não tem plano de saúde. Eu fico imaginando quando, com esse exemplo que ela nos deu, que uma pessoa aguarda uma cirurgia desde 2018. Mas tem gente que morre sem conseguir. Não, e pior, a família ainda recebe meses depois da morte do seu cliente uma carta dizendo que está marcado. Tratando como um número de sistema, mas sabe? É que trata claro. Eu conversei com uma senhora hoje que me contou que tinha uma consulta de ginecologia, aguardando exames de rotina, que ela não fazia esses exames há 15 anos. Nossa, mãe. Ela agendou, infelizmente, a mãe estava com câncer, não pôde ir à consulta. E ela foi ser informada de que teria que aguardar 6 meses para uma nova consulta. Esse é um problema sério, e aí tu vai lá pra cima, tu vai pra Brasília, como faz a doutora Mayra Calef, que luta por leis, mas não cumpre. O Roxo lembrou esse número dos planos de saúde, porque na verdade a saúde brasileira aqui é a saúde que respira por aparelhos, né? O sistema inteiro, porque tá ruim para quem tem plano, tá ruim para quem não tem, tá ruim, no particular tá ruim. Né? Se você for, claro, eu sei, é óbvio. Pro médico que faz a consulta e que recebe uma parte eu pequena. sei, né? Bons ouvidos, eu sei que é óbvio que para quem tem condição de um tratamento particular, é óbvio que é melhor, né? Mas mesmo assim, quando a gente imagina particular um tratamento médico, é chegar no hospital, pagar né? E não é assim. Mesmo para quem tem a condição financeira, está frágil o sistema. Repito, né, tem que ser devagarinho. É lógico que para quem tem a condição financeira é melhor do que para quem tem plano. Para quem tem plano é melhor para quem tem SUS, e para quem não tem nada é pior ainda. É lógico que a gente entende essa escala. Mas a situação está tão frágil que nem onde a gente esperava a plenitude do atendimento a gente consegue. A medicina no Brasil está pela hora da morte. Verdade. Pela hora da morte, é a hora da morte de todos nós, porque tu tem plano de saúde, tu paga uma fortuna e os médicos têm uma agenda, não são todos, vamos lá, não vou generalizar, mas boa parte deles tem uma agenda de 10 consultas por dia, por exemplo. Tá? Uma é para o plano de saúde.
Sabe? Então, assim, eu quero uma consulta aí com o doutor Marconi, ali, que eu preciso ver minha pele, que eu tô com uma perebinha. É plano de saúde ou particular? É plano de saúde. É só dia 23. Tá, e se eu pagar amanhã às 9 horas, a senhora pode vir. E o pior é que... É sim, cara, eu não tô inventando. Eu agendo sempre dizendo que é particular. Daí chega na hora a carteirinha do plano de saúde. Mas tu vê. Mas a doutora Fernanda é uma surpresa por dia. Tá, eu tenho uma filha, se a gente precisa, tem urgência, eu já sei que elas vão fazer essa pergunta, eu já falo de cara. É particular, chego lá, plano de saúde, não vou pagar. Agora eu quero te dizer que tu acabou de contar o teu segredo, ninguém mais vai te atender em lugar algum. Toda vez que tu entrar no consultório, você saía, não se enrola. Essa aí não, essa é mais vigarista que eu. Eles têm uma tática pra enrolar, pra atender, eu tenho uma pra chegar mas isso é lamentável, eu até entendo. O Brasil eu até entendo a situação dos médicos, mas então o senhor não pode ser associado à cooperativa. Bom, eu já recebi uma dica. Simples. Olha, não trabalho com plano de saúde. Só tendo particular, tudo bem. Assim, é mais digno, né? Eu já recebi uma dica dentro do banco de um cidadão que, vendo que eu estava incomodado, que a fila não andava, ele ainda praticamente me chamou de burro, porque na hora de tirar a senha, ele disse... Pega pra porque idoso, ele é esperto. Ele me mostrou, ele tava com 3 papeizinhos, assim. Era um do normal, um do como é, quando é chique, É privé, tinha ele tá, e o do normal, é aquele do idoso, platinum, blonde, gold. Que ele disse, quando chamarem lá, tu mostra, chamou, tu diz, me atrapalhei, tirei. Normalmente eles te atendem ali mesmo, dizem que não dá que maravilha. O cara, ele praticamente me chamou de idiota, porque eu não fiz isso. Não, ele não praticamente, ele te chamou de idiota. Me chamou. Eu te confesso, quando eu vi ele indo e eu tinha 20 pessoas na minha frente, eu me senti... Eu vou contar o pecado, mas não vou contar o santo. Amigo meu. Um amigo meu, uma conhecida minha hoje foi jogar na loteria. E aí ela faz os cartões de 2, 3 colegas e tal, não sei o que. Se foi lá, chegou uma fila quilométrica. Ela é meio cheinha, sabe? O que ela fez? Entrou na fila da gestante, eu trouxe na fila da gestante. Aliás, ela tem que emagrecer porque ela passou por uma gestante já ninguém estranhou nada. E o Vitorino, mas não pode. Mas se ele disser que eu sou... Eles vão eu tá grávida. Eu sou a Vitória e estou grávida. Me sinto grávida. Eu fui mal olhada porque eu não estava ainda parecendo que eu estava grávida. Exatamente. E estava realmente passando... Eu com 7 meses de gravidez não tinha nada. E eu tinha que entrar nas filas, tudo, que ninguém acreditava. Eu tenho um amigo, Jorge Bando, que está grávido há 28 anos. Não, mas esse é o Jorge. O Jorge está grávido há 28 anos. Agora, Magda, a gente está falando de saúde. Eu vi uma publicação hoje de um rapaz que até eu tinha alguma admiração por ele, mas hoje o negócio afundou. Qual? O seu João Amoedo, me perdoa, mas o senhor que ele fez? Colocar no seu Facebook que o seu Rogério Marinho foi uma grande indicação para o Ministério, um grande nome para a gestão. Desculpe, seu Amoedo, o senhor hoje meteu os pés pelas mãos. Sinceramente, eu acho que, olha, se o senhor queria se lançar como uma boa alternativa, tem que tomar cuidado com os elogios que o senhor faz e com quem o senhor alinha. Tá? Porque o seu Rogério Marinho, eu já contei aqui, então o senhor dá uma olhadinha que ele tentou fazer quando era presidente da Comissão de Seguridade Privada, lá, Seguridade e Saúde da Câmara Federal. Aí o senhor vai publicar. Chica o telefone, toma chat. As Olimpíadas, dona Magda, têm sido sempre o ícone do esporte desde a época da Grécia, das Olimpíadas antigas. As Olimpíadas modernas começaram com o futebol em 1924, parece que em Helsinki. O Brasil, que é a pátria do futebol, que se professa o melhor futebol do planeta, só ganhou nas Olimpíadas do Rio, que foi a última, o ouro. Nós fracassamos em Londres contra o México, um timaço que tinha Neymar, em Atlanta, em 96, e agora, recentemente, ganhamos no Rio. E vamos, com certeza, muito difícil se classificar para as Olimpíadas de Tóquio. Por quê? O time brasileiro, que está no pré-olímpico na Colômbia, está com 2 pontos e joga contra a Argentina. A Argentina tem um time melhor que o Brasil. Vai ganhar tranquilamente do Brasil, porque o Brasil tem os melhores jogadores nas Olimpíadas, que são com jogadores sub-23, mas não tem organização tática. E os hermanos estão com uma organização tática muito legal. E o Uruguai e Colômbia, que seriam 2 vagas no pré-olímpico, um quadrangular, vão jogar entre si. Um deles ganhando
vai a 4 pontos. O Brasil se obriga a ganhar da Argentina, que é difícil. Por que esse fenômeno? Porque o jogador brasileiro, ele é muito precoce a sua qualidade. Então, ele é vendido com 16, 17 anos. Até com menos. Porque os times precisam fazer dinheiro. E o Brasil é o maior formador de jogador. O jogador argentino, ao contrário, que é a segunda maior fábrica de jogadores jovens do planeta, ele vai para o exterior com 23 anos. Então ele já vai mais velho e se adapta melhor. O jogador brasileiro no exterior hoje, com exceção de raras exceções, fracassaram no atual momento. Nós temos Neymar, talvez, e um zagueiro Marquinhos, Firmino mais ou menos, e um belo goleiro que nem o Alisson. O resto fracassou. O próprio jogador Arthur, que era a bola da vez do Grêmio, foi vendido para o Barcelona, hoje amarga um banco. E o jogador argentino, ao contrário, ele é reluzente quando fica mais velho. Por quê? Porque ele tem uma adaptação melhor na Europa que o brasileiro. Isso aí reflete muito na nossa seleção olímpica. Uma prova que os jogadores brasileiros que estão com idade olímpica também não são cedidos pelos seus clubes. Isso advém de uma briga da FIFA com o COI. Então, domingo o Brasil vai ter que ganhar da Argentina, que é uma missão muito difícil, e vai ter que esperar que aconteça um empate entre Colômbia e Uruguai. É mais ou menos esse o cenário do pré-olímpico. Chicão, deixa eu dar duas contribuições. A primeira, tu abordou com muita propriedade. Por não ser data FIFA, os clubes não cederam seus principais jogadores. Não. Então, não é a nossa situação. Nós tivemos 6 ou 7 jogadores, 8, acho que parece, foram convocados e não conseguiram se apresentar, então tiveram que vir substitutos. E os argentinos menores estão tudo lá. E os argentinos, então, isso é uma questão que eu acho que é muito importante e que cria um diferencial. Em relação ao jogador, em relação ao jogador brasileiro, a maturidade, agora o mercado descobriu, mesmo tem tratado disso, de contratar o jogador com 17, 18 anos, que ele tem uma longevidade maior, mas eles estão chegando ainda com a cultura brasileira, não aprenderam a profissionalização, não aprenderam os treinamentos europeus, então chegam lá, estão estranhando e não estão conseguindo dar resposta. Outra coisa, Rússio, é impressionante como o Brasil e a Argentina dominam o cenário mundial de jogadores. A maioria dos estrangeiros que tem na China e no México é tudo argentino ou brasileiro. Isso. É impressionante. E a Argentina, com uma população de 1/5 do Brasil, ela praticamente se iguala ao Brasil na exportação de talento. E os vende por valores maiores. Exatamente. Ainda são o que é data FIFA? Que eu ouvi falar isso. Data FIFA é importante. Olha, a Roberta ganhou um coleguinha. Mas eu já A Roberta ganhou um coleguinha. Mas eu fico cutucando ele, às vezes eu faço a FIFA, no calendário, ela coloca X datas para que as seleções joguem. E aí as seleções têm direito de requisitar o jogador e os clubes não podem dizer não. Quando não é data FIFA, a seleção convoca o jogador e o clube diz assim, não é data FIFA, não vai. E a Olimpíada não é data FIFA. Mas é uma baita oportunidade para outros jogadores dele. Sim, é o que está acontecendo. 8 jogadores da seleção olímpica foram convocados de todas as partes do mundo, os clubes não entregaram, aí foram outros jogadores. Magda, eu estava rindo sozinho porque eu não entendi absolutamente nada do comentário dos dois. Estão te enrolando. Não perdeu nada. Estão te enrolando. Não, isso aí eu não. A que nível? O doutor Ruschel é um diretor de um dos maiores clubes do mundo. Vocês dois estão enrolando. Eu sou o melhor comentarista e apresentador de rádio eu sou o melhor aqui na Grenal. Mas essa altura, o que nós somos? Marconi, deixa eu te explicar o que os dois estão te enrolando. É o seguinte, data FIFA é o seguinte, a FIFA todo final de ano dá um calendáriozinho daqueles da gente dobrar assim. Toda vez que você olhar ali para ver que dia é, você está vendo uma data FIFA. Aí eu me presto. Olha só, tu viu ele. Eu não me presto. Não, até parece que tu chegaste ontem ao programa, Marconi. Mas tu olha ali e tu vê. Aquilo que tu vê ali é uma data FIFA. Chegou. Entendeu? Vamos lá do seu comentário. Vamos falar de economia e uma notícia muito boa. Depois de uma inflação altinha em dezembro, janeiro fechou o mês com inflação mais baixa. E isso é fundamental, por quê? Porque o poder de compra do consumidor está atrelado à inflação. E eu vivo dizendo, qualquer país no mundo, mesmo os super ricos, precisam sim ficar de olho na inflação. E é a meta principal do nosso Banco Central. Pois a inflação em janeiro fechou em 0,21%, muito porque a nossa carne, finalmente, que tinha tido ali um valor estupendo nos últimos meses, ali em novembro e dezembro, baixou e com isso recuou a inflação. Então, em dezembro, a nossa inflação
Foi baixando, sim, ela já está num patamar... prateleira de baixo, então, que tá caríssima. Mas baixou na prateleira, tá uma fortuna, desculpa, Roberta, mas tá... Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, pode até ser que não, mas os valores de inflação... Aqui tá um horror. E é sobre isso até que eu vou falar, sobre esse cálculo da inflação. Em dezembro, então, a inflação fechou em 1,15, agora em janeiro, 0,21. A expectativa dos especialistas é que nós tenhamos uma inflação até o final do ano em 13,40. A meta do Banco Central para a inflação é 4%. Tá? E o que é interessante nesse novo valor da inflação? Acontece, Magda, que nós mudamos ao longo do tempo, inclusive pelas novas tecnologias, os nossos hábitos de consumo. E a inflação, ela é medida por uma cesta básica de consumo. Faz 10 anos que essa cesta de consumo não era atualizada. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, eles atualizam anualmente. E saiu muitos hábitos de consumo e trocaram para outros. E eu achei interessante, por exemplo, eles tiraram os gastos, por exemplo, com aparelhos de DVD, com máquinas fotográficas, até com orelhões, que hoje em dia não existe mais, as pessoas com o celular e as tecnologias não existem. Por outro lado, nesse cálculo, incluíram na cesta gastos com beleza, gastos com pets, também consertos de celular e conserto de bicicleta. Então, como a gente viu que esse cálculo, e eles anunciaram este cálculo que fariam essa mudança em outubro e que começaria a valer a partir de janeiro, a gente já percebe que a inflação definida pelo Banco Central, ela vai ficar cada vez mais adequada e real ao que a gente tem no bolso. Com isso, com essa inflação baixa, a Selic em 4,25, a gente percebe o quê? Aquele estouro do nosso dólar, né? A moeda americana se valoriza muito. Claro, tem a questão externa? Tem. Mas no momento que nós temos juros baixos, uma inflação baixa, todo o capital especulativo vai embora. Então, eles retiram os dólares aqui e, por isso, nós temos hoje um dólar que fechou em 4,32. Foi uma marca histórica, né? É bem alto, mas a gente sabe que isso aí vai relativizar e vai normalizar ao longo do tempo. Se bem que todos os analistas colocam que esse ano o câmbio vai ser alto em razão dessa situação. Quem é o culpado dessa vez do dólar alto? A saída justamente disso que eu acabei de falar. Porque no momento que tu tens um valor de Selic baixa... Por que está saindo os dólares, então? Porque o que acontece? Quando a gente estava em 2015... Não me enrola. Não te enrolo. Tu sabe que eu te adoro. E quando a gente estava em 2015... Ela não gosta, ela enrola. Com um percentual, com um juro de 14%, todo mundo vinha para o Brasil e trazia muito dólar. Então agora, quem fica... é quem vai realmente investir no nosso país, o capital especulativo. Então, assim, é um cálculo econômico que não vem... É difícil um pouco explicar para o público mais leigo, mas é algo esperado. Se os senhores forem escutar o que o presidente do Banco Central fala, o que o ministro da Economia fala, eles sabem que isso é uma volatilidade que vai normalizar. Nós estamos saindo de um modelo econômico que era completamente engessado para um modelo onde o capital especulativo não vai ter vez. Nunca nós tivemos um juro tão baixo na nossa história. É natural que o câmbio suba nesse momento. Ainda acho que... Não é bom, mas é natural. Ainda acho que é vigarice. Ah, não posso usar essa palavra. Não Como pode. não pode? Não posso usar essa palavra. Mas a mãe do Badanha, como é que eu adoro esse termo? Não, agora ele tem que se comportar um Aí ele pouco tá melhor. chique. Agora o Eu presidente tenho que ter bom tá disputando. comportamento. Oi, presidente, boa noite. Isso, Legal ter o senhor aqui. Sabe o que acontece? Por causa dele, agora, a partir desse domingo, começa a cobrança de pedágio nas BR-101. Por minha causa? Por tua causa. Não sei, eles não têm quem culpar, eu tô dizendo que é tu. Eles não culpam. Por quê? Ninguém sabe por quê, nem foi que, ó. Na dúvida, Não, o assim Vitorino. eu posso. Fazer, porque daí é descaso. É? Ai, Então que tá, eu vou esconder chato. as mãos, então. Na dúvida, é o Vitorino. Na dúvida é o Vitorino. Olha aqui, ó. A verdade, presta atenção. Neste domingo, dia 9, a cobrança da tarifa nas 5 novas praças de pedágios construídas pela CCR Via Sul aqui no estado. 4 delas ficam entre Canoas e Carazinho.
trecho de 264 quilômetros da 386. A outra está na BR-101, em Três Cachoeiras. Padronizada todas as unidades e cobrados os dois sentidos, a tarifa custará R$ 2,20 para motos, R$ 4,40 para carros. Cifra será corrigida, eles já anunciam com a correção. Será corrigida anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, vulgarmente conhecido como IPCA. Aí fala mais, depois foram contratadas as pessoas, olha, enfim... Bota mais uns pila no bolso. Nem salário tem esses reajustes vinculados. Eu estou pensando aqui, já que eu não posso usar aquela palavra. Não pode. Isso aí é comportamento. Outra para qualificar isso aí, porque isso aí é mais uma vez ir no bolso do. Tem uma, mas não dá. Não pode. Não, aqui essa hora não. Não pode. Não carece. Quem sabe, não é de bom ouvir. Não orna. Quem sabe no rabicho também não pode. Não, rabicho não pode falar rabicho. Tá muito cheio de censura. Senhoras e senhores, brincadeiras à parte, a gente tenta, com muito bom humor, com muito carinho, com muita leveza, a gente tenta levar até você o Atualidades Pampa de sempre. Mas todos nós sabemos, os senhores também, e me perguntam em qualquer uma das comunicações que nós temos, pergunta notícias do Marne Barcelos. Algumas pessoas não sabem, outras ficam assim, se alegram, o que houve? Na verdade, na última terça-feira, o Marne Barcelos teve um AVC isquêmico, foi levado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde ele permanece até hoje, porque tem um prazo de permanência ali, que são de 72 horas, que encerra neste sábado. Então, ele está sob cuidados na CTI do Hospital de Porto Alegre, de Clínicas de Porto Alegre. As visitas são reservadas apenas aos seus familiares, porque ele precisa do máximo de tranquilidade, sem grandes emoções, para que ele estabilize, para que todo o organismo dele se estabilize. O Marne recebeu os melhores atendimentos que poderiam ter em termos de equipe médica, bombeiros, SAMU, enfim, tudo isso. Então nós não temos... Ele está sendo tratado da melhor maneira possível, todos os recursos, tudo que pode ser feito para que o Marne tenha um pronto restabelecimento ou que passe por esta fase da melhor maneira possível. Acompanhamos diariamente o que está acontecendo com ele, temos as informações, os contatos, temos, que eu digo, a direção desta casa, dos seus familiares que lá estão, através da sua filha. Então, fica aos nossos telespectadores a informação e, como sempre, unidos cada vez mais numa corrente de orações para que o Marne saia logo de onde está e logo esteja de volta no nosso convívio. Fernanda. O que foi? Já tinha falado. Já falou. Eu não vi a minha manchete, dona Magda. Então vamos Posso dar a minha? Dona Magda, eu louco para dar um 10 pro Paulo Guedes. Ele estava indo bem. Dona Magda. E aí, no final, ele deu aquela grosseria com meus funcionários públicos, chamou as pessoas de parasita. E aí não pôde ganhar o 10. Por que eu faço essa brincadeira, dona Magda? Porque eu acho... são executivos, né? não são políticos. Paulo Guedes não é político. E ele é da área de finanças, ele é um homem de números. Então não vou lhe cobrar que ele seja um homem que consiga transmitir as suas ideias. Ele precisa executar as suas ideias. Mas, na verdade, nós estamos agora saudando que haverá e precisa, e temos prazo curto para fazer isso, porque daqui 4, 5 meses começam as eleições, já começam as incompatibilizações, e aí tu já não vai conseguir votar mais nada. Então, é importante a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, enfrentar isso, apresentar isso, agora estamos todos saudando. O que eu discordo e por que não dei o 10 para o nosso ministro? Porque ele, sem precisar, ele faz uma agressão gratuita a quem não contribui nada para o processo, a quando nós estamos precisando trazer a sociedade, fazer com que a sociedade entenda o que está se fazendo, né? Se cria uma polêmica, então se passou o dia muito mais discutindo se o funcionário público é parasita ou não é parasita, o que é parasita, do que propriamente a reforma administrativa, que é o que nós efetivamente precisamos. Qual é a visão que eu tenho? E ela é toda a visão que eu tenho, dona Magda. Eu acho que o responsável é o ente público.
O ente público, porque o funcionário público como um todo, e não aquele CC, né, que vem eventualmente quando assume um governador teu amigo, um prefeito teu amigo, que tu vai lá, ganha um cargo de função. Esse não é o funcionário público. Eu falo do funcionário público, aquele que se preparou, que fez esse cursinho pré-concurso que tem aí no centro, que tu fica estudando e daqui a pouco tu passa num concurso e daí tu adquires uma vaga que tu a fez por merecer, em vantagem em relação a mim, que não passei num determinado concurso com a senhora ou ela. É assim que eu vejo funcionário público. A partir dali, as vantagens que lhes são concedidas, aí é o ente público que concede, porque ninguém dá uma vantagem com uma arma embaixo do braço, né? Então, a estabilidade, quando tu faz, é uma regra. Eu vou fazer concurso. Uma das benesses que tem é a estabilidade. Então, eu deixo de ser médico, eu deixo de ser advogado, eu vou lá tentar ser funcionário público, porque terei a benesse. Então, isto é uma regra que ele adquiriu por mérito. Então, lhe acusar, lhe chamar de alguma coisa por ele ter uma benesse que ele, quando fez o concurso, estava entre os requisitos ali, é que eu discordo. Então, eu acho que nós podemos iniciar essa matéria, que é a reforma administrativa importantíssima, necessária, os estados precisam, os municípios precisam, né? Realmente precisamos modernizar a legislação do funcionário público, mas, como eu disse, quando tu ia tirar o 10, tu entra pelo lado dos fundos, acabou sendo mais notícia o termo parasita, a agressão, a discussão, do que a reforma administrativa. Agora, ignorando, então, né, essa fala, o que eu acho interessante e que me chama muita atenção é que eles pretendem colocar tanto a reforma administrativa quanto a tributária em conjunto, porque eles entendem que uma precisa da outra. Então, isso até é uma esperança de que pode realmente haver algo inusitado no nosso país. Num ano de eleições, um ano menor, duas grandes reformas que muitos outros presidentes não conseguiram aprovar. Vai ser vitorioso. Quer que eu te diga qual é o meu medo, Roberto? Quer que eu te diga qual é o meu medo? Meu medo é exatamente ao contrário, que estão botando a administrativa e a tributária exatamente para poder aliviar na tributária e dizer, já aprovamos a administrativa. Botaram, como é que é o bote na sala? Bota as duas, dona Maria. Botaram o bote na sala. Porque a tributária vai ter que mexer aí sim com poderes. Aí sim tu vai ter que mexer. A reforma administrativa é quase com consenso da sua necessidade. Tu vai ter apoio dos governadores, tu vai ter apoio da sociedade. Eu acho que vai ser fácil conseguir os votos no Congresso e no Senado. Agora, essa segunda, a tributária, onde nós vamos mexer com dinheiro dos próprios governadores, dos próprios municípios. Logo, a gente conclui que não vai acontecer. Por isso que eu entendo. Eles estão botando junto o risco que nós temos e assim, não deu para fazer a tributária, mas já aprovamos a administrativa. Esse é o meu medo, Marcos. Mas, por exemplo, essa postura do nosso presidente Bolsonaro de ter colocado a fala aqui do nosso Vitorino, que estava realmente expressando para a sociedade um esclarecimento sobre cálculo, por exemplo, do combustível que atinge o bolso de todos os brasileiros. Quem sabe o governo não vai realmente buscar o apoio da população para forçar o Congresso a trabalhar a favor da população. Eu acho que isso é uma forma... Me parece que o Bolsonaro está muito forte. Essa semana ele já deu essa atitude. Eu quero só voltar a destacar uma coisa. Tem um segmento, parte da imprensa, que vive do ataque. Esses são os verdadeiros parasitas, no sentido, né? Eles vivem do ataque. Vamos ver qual é a vírgula que a gente pode tirar para dar um outro contexto à frase. Eu vou ler a frase na íntegra do ministro Paulo Guedes e os senhores vão entender a circunstância. O ministro estava explicando que o caixa do governo federal não consegue mais cobrir as despesas de custeio da máquina. Traduzindo em português, salários, infraestrutura, tudo isso que a máquina federal precisa. Esses reajustes automáticos, gatilhos, essas vantagens, acumulações, triênio, quinquênio e outros ênios que eles arrumam para pendurar no funcionalismo público, não tem mais de onde tirar, não tem mais como cobrar imposto. A frase ipsiliter do ministro foi o seguinte: é como um hospedeiro. O hospedeiro, nesse caso, está morrendo. O cara virou um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. O que ele quis dizer com parasita? Um parasita, para quem estudou biologia, sabe que é um pequeno micro-organismo que nem sempre micro, né?
às vezes é um organismo já em desenvolvimento, mas um organismo minúsculo, que precisa de um hospedeiro para tirar o seu alimento, o seu sustento, particularmente proteína. O que acontece? Quando o hospedeiro morre, o parasita inevitavelmente morre também. Essa foi a figura de linguagem que o ministro Paulo Guedes estava criando. Ele não chamou nenhum funcionário público de parasita, embora eu ache que existam muitos parasitas. Uma quantidade insuportável de parasitas. Não são todos, mas existe uma quantidade insuportável de parasitas na máquina pública. Mas, evidentemente, foi pensada a palavra parasita e funcionário público para que se unisse essas duas expressões e se desse uma conotação que o Paulo Guedes estava chamando todo funcionário público federal de parasita. Ou seja, mais uma vez, uma construção fonética que foge à realidade e que tem origem, a gente já sabe sempre onde. Ou é nos veículos das organizações Globo ou então da Folha de São Paulo. Particularmente o UOL, eles são especialistas nisso. Dona Magda, me surpreende o comentário do Vitorino, que é um jornalista, né? Que ele faça uma crítica exatamente ao que é fazer o jornalismo, que é trazer a atenção do leitor através daquilo que possa ser explorado jornalisticamente. Mas eu respeito o comentário dele. Eu só quis dizer que eu me reforço no meu conceito exatamente usando todas as palavras do Vitorino. Quando tu precisa dar uma aula de biologia para explicar o que é parasita, para um povo que é dificuldade que tenha mais que primeiro grau, tu errou. Tu tem que errar. A comunicação, dona Magda, depois que as palavras saíram, elas já provocam o seu efeito e provocam as suas consequências. O que eu disse é que, até reconhecendo que ele não seja um homem das palavras, ele é um homem dos números, né? Mas que esta comunicação fez, seja por forma direta ou indireta, que se passasse o dia discutindo o que é menos importante, que é a palavra, e não discutindo o mais importante, que é a reforma administrativa. Sabe qual é que a solução para mim disso aí? É uma coisa, é um remédio europeu. Fazer um teto do funcionário público. Mas tem, amigo. Mas não dessa forma. O procurador ganha 40 mil, papapá. Não, tem que fazer um teto realista. Um teto módico. Não, mas existe um teto realista. O que não existe é vergonha na cara da máquina pública para cumprir. Porque sabe o que acontece? Eles dizem que são verbas, aquele teto é para salário. Aí vem verbas indenizatórias. Eu recebi hoje o extrato da relação de salários dos desembargadores de São Paulo. Amigo, começa em 80, vai a 140 mil por Salários. Salário. Tem verba indenizatória, 60 e tantos mil. Verba de substituição do diabo carrega na mão do Badanha na casa do cacetete. O que é isso, Gustavo? Cacetete, hoje eu acertei. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitorino. Tu acha que esse vai ser atingido pela reforma administrativa? Claro que não. Eu acho que não. Ah, mas aí é que tem. Mas é aí que eu digo, se não for pela reforma... Esse é o meu desconforto. Mas é o que Esse é o meu desconforto. Enquanto não chegar nesse, não adianta. Mas se não for atingido pela Mas, reforma Magda, eu acho que não tem que ter o agremã, o que o Vitorino chama de penduricalho. É o salário e pronto. Terminou verba daquilo, verba disso. Mas é que para isso precisa Quando é que isso vai acontecer? Exato. Mas então o país nunca vai ter jeito. Não vai acontecer. Então veja como é importante a reforma administrativa, por isso que eu quis enfatizar. Realmente é o início de... Mas o resultado tem um monte de Mas coisa. a pressão da sociedade Eles vão votar é contra fundamental para que a reforma administrativa atinja todos os poderes, todos os servidores. Isso é uma responsabilidade nossa, de sociedade civil. Realmente, essa reforma está disposta e o presidente Bolsonaro está querendo construir para que todos... Mas, Roberto, tu acha que o deputado vai votar para perder o carro que ele tem com o motorista? Tudo aquilo, ele não vai votar contra. As indenizações, a verba indenizatória, eles dão uns nomes bacanas para... Tem um prefeito em Colatina que virou um ídolo no Brasil. O cara anda de bicicleta para ver as obras. Mas sabe o que acontece? Tem uma parcela gigantesca lá mesmo em Colatina que acha que isso é populismo. Mas então tem que roubar. Mas o Bolsonaro... Acabar com essa lenda toda. O Bolsonaro publicou... Bolsonaro publicou hoje o vídeo do Atualidades Pampa. Você sabe qual é a expressão e os ataques que ele sofreu? E eu, diretamente. Discutir preço de gasolina a essa altura é populismo. Agora está sim. Agora, a propósito, eu gostaria de fazer um pedido. Mostre o Vitorino, se eu não derrubar ninguém aí em cima na produção. Mostre o Vitorino, por favor. E coloque
O Paulo Guedes de novo na tela. Pô, dona Magda era pra ficar em silêncio. O Vitorino é a estrela do governo. O Paulo Guedes tem um pouco mais de cabelo. E é mais mais magro, tá mais bronzeado. Está sempre na Bahia. Na dúvida, você pode pegar o Vitorino na esquina. Se Na der verdade, o que eu coisa. mais queria dele era o contra-cheque. Ah, pois é. Porque... Quanto ganhou o Tu Paulo não quer Guedes? as ações. O ministro é 30 e poucos Não, mil, mas é uma ele micharia, tem mas é os dinheiro penduricados. demais. 30 mil é uma Não precisa micharia. do 30 pila e tem os Não, o penduricados. Paulo Guedes, no bolso de trás, ele tem o PIB da Argentina, guardado agora. Muito bem. Senhoras e senhores... Parou. Vamos às nossas redes sociais, lembrando que você tem que participar pra gente parar de dizer tanta bobagem aqui. Instagram, @atualidades.pampa, youtube.com/tvpampa, ativa a sinetinha aquela para receber as notificações. facebook.com/atualidadespampa, o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Este é o Atualidades Pampa. www.sul.com.br é o nosso jornal eletrônico, que está 24 horas à sua disposição, sem custo algum. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e vai ficar sempre bem informado, as notícias são atualizadas. E entre as notícias que estão no sul.com.br é que nesta segunda-feira, agora dia 10 de fevereiro, começa em todo o Brasil a nova etapa de vacinação contra o sarampo. Aqui em Porto Alegre, todas as unidades de saúde com sala de vacinas estarão abertas para o atendimento, oferecendo, obviamente, essa vacinação. O público-alvo definido é o de crianças de 5 anos a jovens de 19 anos, com um incompleto, enfim, quem nunca foi vacinado, quem recebeu apenas uma dose ou quem perdeu a caderneta de vacinação. É o dia D de mobilização nacional. Depois, no sábado, dia 15 unidades que atenderão a população serão divulgadas na próxima semana. Lembrando que o sarampo é uma doença altamente contagiosa e a transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas das mais diversas formas de pessoas que estão doentes, né, estão com a doença e espirram, e aí a possibilidade de contaminação é muito grande. Fernanda. Cantora negra acusa companhia aérea de racismo. Petra Ferreira foi barrada porque comprou uma passagem em nome de sua agência Amplifica Music e a Gol alega que havia um alto risco de fraude. Quando os clientes utilizam cartão de crédito que não seja do titular da compra, a empresa alega que precisa fazer uma verificação. Toda compra de bilhete passa por uma atribuição de análise de risco, além da verificação. Deveria constar um número de telefone fixo, de preferência, do titular do cartão e da empresa dona do cartão, para que possam fazer essa verificação. Já a ativista afirma: sou, sim, mulher preta, iria de Salvador fazer um show, uma palestra e, mais uma vez, mulher negra sendo perseguida. Publicou um vídeo nas suas redes sociais. A companhia respondeu dizendo que não se trata de racismo, e sim da política de segurança das empresas quando a compra é efetuada com cartão de terceiros. Mais um caso, né? Eu acho que a Preta, na verdade, utilizou esse momento para isso, porque se é uma regra, tu caiu naquele, dizem que de 100 conferências, 5 vão para esse processo de análise. Ela acabou conseguindo comprar outra passagem no mesmo voo e a companhia informou que faria o ressarcimento para ela do valor da passagem. Mas não ia perder a oportunidade de fazer a mídiazinha dela. Isso é que é ruim, né? A mulher do traficante da Penha lá, o Renan da Penha, aquela não tentou dar o golpezinho no Itaú, chegou com uma carteira de identidade falsa, numa conta querendo sacar um dinheiro, na hora que o banco, não, a senhora vai ter que comprovar que é a senhora, todo mundo passa por isso, por que a senhora não? Aí deu chilique, rasgou a carteira de identidade quando a polícia foi chegando, quando deixou rasgar, queimou, meu Deus, racismo, sou isso, sou aquilo. Não era nada. Meteu o pé.
5 minutos de investigação, documento falso, movimentação estranha na conta dela, ela que era esposa, namorada, não sei qual é a relação, do Renan da Penha, né? Claro que parte da imprensa divulga ele como DJ do baile da gaiola. Mas mas tu has de convir que essa tua notícia ela é muito legal, porque tu fala no baile da gaiola, casada com o Penha. Tô no clima, dona Penha. Eu tô no clima, acho que é um elenco. É muito fashion, é VIP. Não, a intimidade do Marconi com as relações. É nós na fita, cara. Eu parti do princípio que todos estavam a par da prisão do Renan da Penha, do envolvimento com da descoberta do envolvimento dele com o tráfico, do caso que a esposa dele, namorada dele, veio à tona, da tentativa de golpe no Banco Itaú. Isso eu me lembro. A partir desse princípio, por isso tratei com uma certa naturalidade com a notícia. Não, mas fizesse muito. Não. Muito obrigado. Mas tu mostrou intimidade com a notícia. Presta atenção. Era uma brincadeira. Sim, eu estou junto. Era uma brincadeira, mas é que às vezes a gente não sobre tem... toche, porque... O Marconi guardou mágoa, hein, dona Magda? Tu quer nos sacanear isso, deixar constrangidos. Não, jamais. Eu não sorriso da Roberta, que nem capa de revista tá congelada. Não sei, ela tá com alguma coisa ali. Sexta-feira. Doutor Ruschel, vamos a uma outra... Dona Magda, saímos assim, ó. Tá tomada. Saímos de um clima tão alegre para uma notícia tão ruim. Uma brasileira faleceu no México e a polícia mexicana trata o caso como feminicídio. O que é o fato primeiro? Uma moça de 33 anos estava lá e caiu do quarto andar. A morte causa é isso, ela caiu do quarto andar, o Itamaraty está acompanhando, o cônsul está acompanhando, só que estamos com o primeiro problema burocrático, porque não há verba, até me surpreendeu, não há verba prevista para repatriação de quando é nesses casos, né? Então, e a família é muito pobre, não tem como trazer a moça de lá. Está se tentando que, como há um enquadramento pela polícia mexicana de feminicídio, que aí o México mande o corpo dela. Mas o que é a investigação, dona Magda? É um desses casos muito parecidos que nós temos todos os dias aqui. Uma moça há 6 anos foi para o México, há 5 anos namorava este empresário, um homem bem sucedido, ela foi como modelo, foi fazer carreira de modelo no exterior e começou a relacionamento com esse namorado ou marido, e aí eles ficam ciumentos, não é? Eles não querem os homens são muito ciumentos. Eles não querem que ela saia, não querem. Eu sou liberal elas total. Não podem. Ele era muito ciumento. Ele era mexicano. Mexicano. E rico, muito rico. Ele é mexicano. É mexicano. E também, mas ele pagava. Ele tinha dado um apartamento para ela, dava uma mesada semanal e não bancava a operação e não queria. Só para contribuir com o Ruschel, ele bancava, mas não era porque ele queria dar uma vida de luxo. Não, ele bancava para ter ela sob total controle. Isso, para que ela não trabalhasse. Normalmente quem banca é isso aí. E ela, normalmente é isso. E era uma menina. Ele confia muito na mulher, então gosta de guardar. E era uma menina muito bonita, 33 anos. Viviam esse conflito. Na semana anterior havia tido um controle emocional. Estou dizendo agora descontrole. Já estou falando da investigação da polícia deles. E a cena definitiva é o comportamento dele, porque ela, ao cair, ele sai correndo do apartamento, pega o carro dele, passa por ela ainda agonizando, olha e foge. O que é impressionante, são requintes. Então, o que está tentando a família pressionando a polícia mexicana? Porque, por enquanto, só tem essa imagem, mas o local é cheio de câmeras. Querem que a polícia investigue, porque é impossível que não vá aparecer um ângulo que favoreça mais. Mas, então, é isso. Ele é mexicano, ele é rico, ela é brasileira. Acho que meio fora da lei. Claro, total. Isso. Vai bancar. E aí a defesa já deve dar características de prostituição, alguma coisa assim, o que não é o caso, né? Eu estou dizendo o que a defesa vai querer em desmerecimento da moça, mas ela estava há 5 anos com ele, lá justificando já até uma relação. Para se ter uma ideia da psicopatia desse homem, ele tinha um telefone fixo dentro do apartamento e tinha dado a ela uma linha celular. Quando ele ligava para ela para verificar onde ela estava, ele mandava que ela ficasse no celular e ligava para o fixo para ouvir o barulho do telefone fixo para saber
acontecer. Ele é um doente, né? Ligeiro, Chicão, ligeiro mexicano. Não quer levar uma bola nas Esse costas. mexicano sabia. Bem, não vou fazer brincadeira, uma notícia tão ruim, mas é isso, dona Maria. Não teve desenlace ainda, nem o translado e tal, enfim. o translado e nem ainda a definitiva, a conclusão. E o homem desapareceu. Mas vamos acabar, e ele está desaparecendo. Deitou o cabelo, como diria. Magda, deixa eu dar uma boa notícia, então. Então, por favor. Gasolina vai baixar. Quem assiste esse programa... a notícia é boa mesmo. É. Porque quem assiste esse programa fica sempre sabendo na frente de muita coisa. No ano passado, no mês de setembro, eu estive em Israel e num dos boletins de Israel eu mostrei a famosa máquina de fazer água. Uma coisa inacreditável. E é o que vocês estão vendo aí. Esta é uma máquina de fazer água. As imagens foram feitas por mim, esse brilhante cinegrafista que nesse momento está falando, e o nome da empresa é WaterGen. Como é que funciona essa máquina? Os princípios de funcionamento dessa máquina estão ligados aos princípios do ar-condicionado. Se notou que o ar-condicionado pinga água, aquela água que pinga é uma água puríssima, porque é uma água destilada que é extraída do ar. Bom, os princípios dessa máquina adotam aqueles princípios, só que absolutamente amplificados. Essa máquina, ela produz 900 litros de água por dia, ou seja, ligada a 24 horas, você consegue extrair 900 litros de água do ar, água puríssima, água destilada. Essa máquina é movida a energia elétrica e eu até cornetei a engenheira que nos mostrou a máquina lá em Israel. Disse a ela, bom, peraí, ela vai produzir água, mas gasta energia? Ela disse sim, e me mostrou as placas fotovoltaicas em cima. E o que não falta no deserto é sol. É sol, né? A mesma coisa que não falta no Nordeste brasileiro, sol. Como consequência, Israel está fornecendo ao Brasil a tecnologia, estão vindo as primeiras 20 máquinas da WaterGen para o Brasil, e a WaterGen vai montar uma unidade aqui no Brasil, um centro de montagem dessas máquinas, claro, mantendo o segredo industrial, que é milionário. Essas máquinas serão instaladas prioritariamente no Nordeste brasileiro, nas regiões mais pobres, para suprir de água aquelas regiões e as suas necessidades. Hoje o governo brasileiro anunciou, através de uma nota oficial, a chegada das primeiras máquinas e o sistema de como será instalada a unidade de montagem aqui no nosso país. Máquinas produzidas em Israel e que vão agora praticamente aniquilar com a indústria da seca do Nordeste. Maravilha isso. Não tem mais justificativa. Pior. Já o que não é maravilhoso, ou até não sei, questionável, até trago para vocês, para a gente comentar ou analisar. Meu passeio favorito é apreciar os museus de Porto Alegre. Me surpreendiu ao entrar no Santander Cultural e ser informada da taxa de entrada. Infelizmente, muitos vão deixar de frequentar. Isso quem mandou através do WhatsApp foi a Bruna, aqui do bairro Vila Nova. Eu acho que eles nunca cobraram, né? Ou sempre cobraram? Fui Nunca ano cobraram. Passado, não tinha Eles vão taxa. cobrar? Começaram a cobrar. Ela disse que se surpreendeu ao entrar no Santander Cultural e ser informada da taxa de entrada. Aliás, é o único banco dos 5 grandes que vai cobrar aquele 0,25. Tá, mas nós estamos falando do Santander Cultural, não é do banco. É, mas é do Santander. O Santander é tudo Santander, rapaziada. Santander. Os espanhóis É um acho que dos estão que muito de mais tá grana. faturando, Hein, Chicão? né, Acho que acabou a grana lá, rapaziada. Patrocinar a Ferrari ainda. É. Falando nisso, Chicão, tem um filme que você tem que assistir. Você Ford que gosta de versus automobilismo. Ford versus Ferrari. Que nem é filme 24 muito horas de legal. Le O Mans. que aconteceu contigo? Tu teve um gripão aí. Não, eu me afoguei aqui, não sei do que. Sexta-feira é secura. Engoleu mal. É voodoo. Secura pra tomar cerveja. Secura, sexta-feira é secura. O filme conta a história do Shelby, aquele engenheiro americano Que era da o Ford Shelby, que fez o conseguiu Ford vencer a Ferrari. Porque a Ferrari era invencível. Em Le Mans, exatamente. Invencível. E ele conseguiu construir um carro. E essa história existiu na real em 69. Sim, é um filme biográfico. E o que acontece é que ele construiu o motor Ford Cosworth. E a Ford, em homenagem a ele,
deu o nome de um modelo de Mustang, modelo Shelby GT500. Deu o nome Estevam não é esse modelo, não? Não, o de Estevam é de pobre, máximo uns 400, 500 mil. Que é isso? Vocês ficam falando das pessoas como se vocês fossem milionários. Mas ele tem grandes sonhos. Isso. Fale, doutor Ruxa. Eu tenho uma notícia que é ruim pro Chicão, que tem um amor desmesurado pelo Flamengo. Ah, eu tenho essa notícia, ia falar agora, mas eu gostaria que o senhor falasse, o senhor está mais longe do que eu. Mais longe dele do que eu. Na verdade, está acontecendo uma CPI no Rio de Janeiro, que a CPI é dos incêndios, não é especificamente do Flamengo, mas hoje havia a sessão do Flamengo e 3 dirigentes, Chicão, do Flamengo não compareceram. Eles não foram. O presidente, o vice-presidente jurídico, pessoas importantes, estavam lá, embora estivesse lá o ex-presidente, estivesse lá, e o CEO do clube. E a decisão, então, a decisão deles foi de fazer uma nova convocação sob pena de condução coercitiva. Para quem não sabe, a palavra já diz, condução coercitiva vai ser chamado, se não comparecer, vão lá e busca e conduz. Não vou pedir um take na doutora Roberta representando a condição coercitiva aqui. Vou brincar, tá? Vai! Olha, mas, bem, vocês viram agora no sentido figurado como é que é a condição Posso vir um pouquinho para cá, dona Magda? Mas, dona Magda, voltando pro... Tu te vacinou? Te vacinou, não? Só ano então passado, eu vou ficar um pouquinho mais para cá. Voltando para a notícia. Na verdade, ela foi uma sessão eivada de documentos, uma sessão emotiva, evidentemente, onde deu-se palavra também aos envolvidos, entre eles os pais de meninos triste, mortos ali. Então, os depoimentos foram muito emocionantes, ficam muito emotivos. E eu vou te dizer uma coisa, quem conhece, agora voltando para o mundo futebolístico, a grife Flamengo, tu tem razão, o Flamengo é a maior torcida no país, já era conhecido no mundo, mas aumentou sua visibilidade agora com o título de Libertadores recente. Eu acho que eles não estão dimensionando a perda que eles estão tendo. A própria torcida quer que termine essa novela que eles estão tendo por não fazer uma negociação. Porque, senhores, o orçamento do Flamengo vai passar de 700 milhões. É 22 milhões. Eles estão contratando jogadores a salário de 2 milhões por mês. E querem me dizer que não consegue pegar 10 pais e 10 famílias e fechar um acordo. É que virou uma teimosia desse presidente. Isso. Mas sabe o que eu acho? Ele fechou com 4 famílias e 10 pessoas. O Flamengo está sendo criticado e mal visto no mundo. E não dimensiona, Magda, ele não dimenciona isso é que me impressiona. Se Deus existe, um dia mas a torcida está contra isso. É que assim, Chicão, a torcida está contra até surgir a oportunidade de um centroavante massa por um dinheiro legal. Surgiu a oportunidade de vir um centroavante que... então depois... Mas agora que vem a gente... Mas todos não. Deixa eu só concluir, porque assim, ó, a minha relação com o esporte é com basquete, um monte de gente já sabe isso aqui. Por exemplo, eu acho sensacional... Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Até eu dei um pouco, sabe? Assim, eu queria entender a facilidade que o universo do futebol tem de distanciar uma coisa da outra. Isso. Assim, o que aconteceu com o Flamengo, com o departamento de futebol e o que acontece no campo. Porque, por exemplo, na Liga na norte-americana, na Liga NBA, os clubes são franquias, né? O Los Angeles Lakers amanhã pode ser Minneapolis, como já foi um dia, basta que se compre. Se algo semelhante acontece na Liga com um clube desse, acabou a franquia. Acabou. Ela é banida do esporte. Acabou. Não tem mais. Não vai jogar mais. A Internazionale de Milão, o Russo sabe, é um dos times mais ricos do mundo. O dono da Internazionale é o dono da Pirelli, com os chineses. Ficaram impressionados com o dinheiro do Flamengo. Comprou por 20 milhões de euros o Gabigol em 4 vezes. Os caras ficaram impressionados. É Internacional, devia pagar essa família aí e terminar com isso aí. Pois é isso. Claro, ele comprou e vai dar para o Internacional o Gabigol. Na NBA, na NBA, uma negociação como essa, depois de um acontecido como o do Ninho do Urubu, a negociação ela não vai adiante, não vai vender, porque ela tem que passar pela comissão da Liga. Cada negociação assim, a Liga diz... Mas no futebol não tem. Pois é isso que me impressiona nessa selvagem. O futebol hoje, para mim, é o link que a gente tem com a Idade Média ainda.
Assim, é uma atividade, é o único esporte é o único esporte que eu consigo ver que tem cronômetro progressivo. Eu não consigo compreender isso. Um esporte que termina 0-0, que beneficia a dúvida, né? Deixa a Roberta participar, por favor. Eu acho, assim, eu não preciso entender nada de futebol, apenas eu acho que a torcida do Flamengo deveria toda ela combinar de não ir mais ao jogo até Aí você pagou todo dia. outra e dizer o seguinte pra ele. Roberta, por que eu fui passar pra cima? Eu tô aqui pra proteger você. 55 mil ingressos pro jogo de amanhã contra o Madureira. Uma coisa errada. Paga a família no outro dia. Amanhã o Cristiano Ronaldo anuncia que quer jogar no Flamengo por 15 milhões de euros. Isso, eles estão. A torcida Não vai. que pisoteia Não no vão. ninho do urubu e diz, Não, compra mas logo, deixa eles- essas crianças aí, compra o Cristiano, pô. Olha, eu entendo que tu desconheça, assim, mas é de uma É inocência. que assim, ó, Roberta, o teu raciocínio... Faz sentido? Faz sentido, Tá. mas é uma coisa Novela. que nunca Mas vai acontecer. Marconi, mas o meu Sabe? comentário... A eu Janete reforço. Claire se revirou no caixão agora, disse, ai, como é que eu não conhecia essa guria O antes? comentário aqui, porque o futebol, embora esteja engatinhando nessa moralização, as grifes estão sendo valorizadas agora. As marcas, por exemplo, tem patrocinadores, eu não posso citar aqui os patrocinadores esportivos, estão procurando clubes com maior número, com maior representatividade, com maior prestígio perante o povo brasileiro, né? Então, quando eu chamei a atenção é que o Flamengo não está se dando conta Isso aí é o mínimo. da perda de prestígio. Mas ele Não, acho que a soberba, Marconi. É a Aí que eu quero soberba, dizer. Eu acho que a soberba que o esporte Eles perderam algum fui campeão, Nenhum. fui isso, fui aquilo. Não, mas essas coisas se dimensionam no tempo, não Ainda é tem imediato. patrocínio de Petrobras? Tem tudo. Pois mas é, se como é que dimensiona uma no tempo. Petrobras ainda se patrocina? dimensiona no Pô, mas é tempo. dinheiro Mas dá público. retorno para a Petrobras. Ela tem que anunciar também. A Petrobras patrocina um time chileno? Se dá retorno no Chile. Tem um negócio no Chile, ela distribui para o mundo inteiro. Patrocina um time É uma chileno. multinacional, a Petrobras. O universo do futebol realmente eu não compreendo. Não, assim, ó, eu também não. Eu me lembro que no ano passado tinha um jogo muito importante do Colorado aqui Olha, e eu disse pra torcida, no ano todo mundo passado que não teve um conseguiu jogo entrar, importante. O Nacional foi rebaixado total, né? Vai todo O ano mundo inteiro pra só tem frente. Parou, respeito com a coleguinha precisa falar. Vamos dar uma outra chance pra ela antes de terminar o programa. Vai que ela se melhor saia bem. Vai que ela se recupere, né? Vai que ela se recupere. Fala, não fala. Não, eu disse uma bobagem, eu lembro, mas eu só descobri depois que eu tinha dito pra toda a torcida, vamos todo mundo pra frente do estádio. Aí me explicaram, Roberto, se os torcedores forem pra frente do estádio, inviabiliza o jogo, entendeu? Então nem de torcida eu vou falar mais. Não, olha, eu vou te contar, a tua vivência na área do futebol, graças a Deus, mais próxima foi rápida. Senão tu ia estar. Foi Ai, eu rápida. dobrando papel, eu levei um xixi. Ela não gostava de ir ao jogo. Ela não gostava. Aí, obrigado. Nunca fui ao jogo. Eu nunca fui no O que a jogo. Rádio Grenal tá perdendo aí? É mesmo. Ah, mas na Rádio Grenal eu já fui ali, o Chicão Já me foi. recebeu com Eu já carinho, fui ali. coisa mais querida. Eu já É, fui. bem Todo aqui, mundo, na um rede. beijo lá pra Rádio Grenal, os guris são muito queridos. Como é que chegou? Eu queria ver. Pergunta, Marconi, vamos perguntar? Como é que foi parar nisso? No beijo pros guris da Rádio Grenal. Beijo pros guri. Um beijo pros guris da Rádio Grenal. Olha aqui, ó, não esqueçam que neste sábado, 7h30 da noite, você vai ter o privilégio, a felicidade ou não, de rever alguns dos melhores momentos do Atualidades Pampa desta semana que está chegando. Se a censura permitir que a gente mostre alguma coisa. Brincadeiras à parte, como sempre estamos encerrando mais uma semana junto com vocês de Atualidades Pampa, programas inéditos, porque neste sábado, 7h30, tem os melhores momentos da semana. Um beijo grande, bom final de semana, até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.